Eu acho que é melhor fugir mesmo. Melhor fugir. E a gente se depara com essa notícia que o goleiro Bruno foi solto após cumprir 6 anos e 7 meses de prisão. Apesar, como diz a Passarelli aqui, ter sido condenado a 22 anos, também dito por você que foi pouco. Muito pouco. Foi pouco. Inclusive, eu sei que a gente está no Brasil, mas se fosse nos Estados Unidos, ele nunca mais ia ver a rua, ficaria para lá para o resto da vida. Tudo bem, estamos no Brasil. Ele agora aguarda o julgamento do seu recurso em liberdade. E casado. Vamos entender. Bruno Fernandes foi solto depois de ficar 6 anos e 7 meses atrás das grades. O goleiro deixou o presídio de Santa Luzia, em Belo Horizonte, ao lado da mulher Ingrid Calheiros. Sorridente, ele cumprimentou algumas pessoas, mas não quis falar com a imprensa. O goleiro foi condenado a 22 anos e 3 meses de prisão. Em 2010, Bruno foi apontado como o principal suspeito do desaparecimento de Elisa Samúdio. Esse assassinato da minha filha foi premeditado pelo Bruno, sim. O goleiro foi condenado por homicídio triplamente qualificado, ou seja, por motivo torpe, por meio cruel e sem defesa para a vítima. Por decisão do ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, Bruno vai responder o processo em liberdade. O atleta foi solto por conta da demora da Justiça, já que a apelação de sua condenação, em primeira instância, está parada há 4 anos no Tribunal de Minas Gerais. Pela lei, manter um suspeito em cárcere antes do processo chegar ao fim é o mesmo que condená-lo antecipadamente. Bruno ainda foi acusado por ocultação de cadáver e sequestro de Elisa e do filho. Vale lembrar que nem o próprio goleiro esperava sair agora da prisão. Em uma entrevista dada no mês passado, ele revelou que só deveria sair em 2020. O que diz no papel é 2020, com a remissão que eu tenho. Ano que vem eu tenho direito de semiaberto, mas eu já estaria nesse direito há muito tempo se tivesse sido julgado meu processo no Tribunal de Justiça. Bruno terá que permanecer em residência fixa e avisar à Justiça todos os seus passos. Ali fala que ele não pode ficar preso quando ele não foi julgado. Mas ele foi julgado. Ele foi julgado em primeira instância. É assim, a gente tem 3 instâncias. Certo. Primeiro ele foi julgado, que foi pelo Tribunal do Júri, condenado, um crime hediondo. Por júri popular. Por júri popular. Então ele tem que continuar preso porque é um crime hediondo. Não é passível de liberdade provisória. Certo. E ainda sobre ele pesa uma condenação. Já. Foi condenado. Foi condenado. O tempo que se leva no tribunal, que pode ser 1 ano, 2 anos, 3 anos, enfim... Que também é um absurdo, né? Não, também. Mas veja, ele já tem uma condenação e ele está cumprindo pena. Condenado que é. Sim, e todo este tempo está sendo contabilizado na pena dele. Claro. Então não há um prejuízo. Não é colônia de férias? Não, ali é. Né? Ali é. Ali é porque você está vendo que ele joga bola, ele treina. Que prisão é essa? Tinha que dar uma pá para ele, né, gente? Eu não entendi, a prisão... Então, mas veja, olha o que acontece. Ele ainda tem tempo a remir. O que é isso? 3 dias trabalhados, ele recebe 1 dia de pena cumprido. A cada 3 dias que ele trabalha, ele recebe 1 dia de pena cumprido. Lá no APAC estava funcionando ao contrário, né? Cada 3 dias estava reduzindo 2 a pena dele. Mas a lei fala em 1, né? O que... Na PAC, lá onde ele estava, no último. Então, mas cada a lei fala a cada 3, Gente, mas a lei eu não entendo, ninguém respeita a lei? Não. Tá. Aqui nesse país está difícil. Fazer só um adendo. Está confuso isso. Está difícil de respeitar. Gostaria que a senhora pudesse me explicar, porque, com certeza, é o povo brasileiro que acompanhou esse caso não consegue entender como a legislação fez isso. Ele está para ser, inclusive, garoto propaganda? Não é... Desculpe, vamos colocar. Não é a legislação. Uhum. Os operadores. Não. Foi o Supremo, através de um ministro,
que delimitou que, mesmo sendo crime hediondo... Não, a pergunta é anterior. Tá, porque assim, ó, Garoto o Bruno passou por 2 prisões. Sim. Na primeira prisão, ele foi pego com o celular, ele foi pego em escuta telefônica ilegal e etc, etc. Ao invés de ser punido, ele foi transferido para uma prisão onde tem um suposto modelo de ressocialização, do qual, inclusive, ele vai virar garoto propaganda. Que bom. Que é onde dizem que ele tinha a chave das células, das celas, etc, etc. Eu não consigo entender esse sistema prisional. Peraí, nada contra os sistemas, para pessoas que realmente podem ser reabilitadas. Sim, nada contra, sim, mas uma o pessoa cara com crime não estava... hediondo... Sim, crime hediondo, não se comporta... Não, se ele não se comporta direito, vamos colocar, se ele utiliza celular dentro da cadeia, isso se chama falta grave. Falta grave, ele regride de regime, mas ele já estava em regime fechado. Sim. Porque em nenhum momento ele foi para o semiaberto. Sim. Se ele está no semiaberto, ele volta para o fechado. Mas não é o caso, ele nem tinha chegado ao semiaberto. Então... Mas a Suzane também fez errado e também estava tudo certo. Pois é, isso que eu estou falando. Aqui então, é uma bagunça. Olha, eu tenho que dizer o seguinte, na hora da gente votar, a gente tem que ver em quem a gente vai votar mesmo. E quem está disposto a mudar essa lei mesmo. Não adianta a gente dar... Olha, nem... Tá difícil, tá difícil. Tá difícil. Mas, Milho para porco é duro. Não, e ele fala uma coisa que provocou uma revolta, né? Logo depois que ele foi libertado, ele dá uma declaração bastante polêmica. Olha essa, gente. Independente do tempo que eu fiquei também, eu queria deixar bem claro, se eu ficasse lá, tivesse prisão perpétua, por exemplo, no Brasil, não ia trazer a vítima de volta. Paguei pelo meu erro. Agora, paguei caro, não foi fácil. Eu não apagaria nada. Isso serve para mim de experiência. Pego como aprendizado e não como uma punição. Quero deixar assim bem claro que eu vou recomeçar. Não, ele não faria nada de volta. Eu não entendi. Alguém me traduz, por favor? É porque ele fala que não traria vítima de volta. Mas entendi. ele não consegue... Ele não consegue falar Elisa. O que ele tem? Por que vítima? Realmente ela foi vitimada dele, né? Ele pagou, lógico que ele pagou para matar ela, ele pagou para que exterminasse ela e o filho. Esse foi a paga que ele fez. Agora, se ele está pagando alguma coisa para a justiça, eu queria saber o que ele pagou já para a justiça, porque ao meu ver ele não pagou a dívida que ele tem com a justiça. E mais De grave. que forma foi esse pagamento que ele está fazendo? Porque eu não estou sabendo. Eu gostaria que ele me explicasse. Olha, o fato dele estar em liberdade é um tapa no rosto do brasileiro, mais uma vez. Sim. Uma vergonha, né? Não. É, mais uma vez, um tapa no rosto do brasileiro. É para a gente repensar no que se chama justiça e no que se chama legalidade. Quando há excesso de legalidade, nós faltamos com a justiça. Essa é a verdade. Nós precisamos trabalhar com a lei junto com a justiça. O que nós estamos fazendo hoje nesse país é o inverso. Nós estamos no fio da lei, de uma lei inócua, ridícula, e esquecemos a justiça. Não, e justiça já diz justiça. Justiça. Eu não entendo muito de lei, mas isso não é justo. É óbvio que não. Eu não entendo de lei, mas justiça Quando não uma foi lei feita, porque não é a dona justa- Sônia perdeu a mãe, perdeu a filha, um filho pequeno, o Bruninho, perdeu o pai. Perdeu a mãe. Perdeu e a mãe, porque o pai ele perdeu- nunca Não, teve, perdeu né? o pai também, porque o cara não teve nem a chance de ter um pai decente. O coitado da criança tem culpa, né? Perdeu o pai que matou a mãe, olha a história. O pai que matou a mãe, aí o pai tá solto. E não quero nem falar o pior dessa história, né? Que aí eu fico... Bom, Mas, Luciana, na fala dele, aí eu concordo com a doutora Sarelli, tem algo muito mais grave. Veja, além de não citar o Nome nome dela. da Elisa, ele fala da vítima, ele deixa claro, ele não se arrependeu de nada. Tudo vale como aprendizado. O que ele aprendeu? A matar e esquartejar a gente, é isso? O que ele aprendeu? Foi um aprendizado. Foi um aprendizado. E veja, ele está fazendo carreira. Sim, O que é lógico. pior, como carreira? ele está fazendo seguidores e carreira. O Bruno hoje é um exemplo para muitos homens que estão matando e esquartejando. Ai, que horror. Sim, com certeza. Eu não fui parar 2 vezes na delegacia por nada. Eu fui
Porque quem chama o Bruno de herói hoje está fazendo apologia, sim, e é o que a gente mais tem visto hoje no Face e no grupo. Apologia ao estupro e ao crime. O goleiro Bruno aí concedeu uma entrevista logo após também a sua soltura, e ele falou uma coisa que acho que o Brasil, ninguém pode acreditar nisso, gente. Afirmou que era a guarda do filho do Bruninho. Coloca aí. Um dia me perguntaram qual era o maior desafio da minha vida. E o maior desafio da minha vida está por vir. Aí eu tenho um dia porque o destino vai nos colocar cara a cara. E eu tenho que explicar para ele tudo o que aconteceu. Isso é o maior desafio da minha vida. Eu pretendo, sim, no momento oportuno, de poder, né, trazê-lo para próximo de mim. Eu pretendo fazer isso. Brigar por ele. Sabe, Eduardo? Eu acho que quem mais sofreu com a história toda foi ele. Filho é filho? Sim, independentemente do que tenha acontecido. Sônia. E aí, Sônia? Eu vou brigar de unhas e dentes e tudo que tiver direito, mas se ele se aproximar do meu neto, ele não vai. Ele tirou a minha filha, meu neto, ele não vai tirar. O meu neto, eu estou educando, estou semeando boas sementes, quero que ele seja um homem de bem, porque quando você semeia boas sementes, bons frutos dá. Então, o meu neto não vai ter ele como pai, como figura, porque ele... É uma vergonha. Eu acho que o meu neto, ter um pai como ele, o meu neto vai se sentir extremamente envergonhado, porque o meu neto já tem princípios. O meu neto, ele sabe definir o certo e o errado já das coisas. Certo? Porque quando ele pergunta, o ano passado, que ele queria conhecer o pai dele, queria saber, perguntou do pai dele, e eu falei para ele que a gente não poderia vê-lo, porque o pai se encontrava preso. Que é certo, falar a verdade, né? Eu falei para o meu neto, tudo que você quiser saber, você pergunta para mim. Pergunta para a avó, porque a avó não vai te mentir. Aí ele perguntou, cadê meu pai? Por que a gente não podia ver ele, né? Eu falei que estava longe. Né? Estava preso. Daí eu acabei contando para ele que estava preso. Ele me perguntou a seguinte frase. Ele foi preso com droga ou porque ele roubou? Eu falei para ele, nenhuma coisa nem outra. Então ele matou alguém? Daí eu falei assim, matar ele não matou, ele mandou que fizesse. Meu neto virou para mim e falou, mas é a mesma coisa. Uma criança de 6 anos, eu não tinha 7 anos ainda. Eles sabem. Então, ele tem raciocínio rápido, ele tem inteligência. E aí ele parou por aí? Ele parou por aí. Agora, com a soltura do Bruno, eu voltei a falar com ele novamente. Falei, Bruno, a avó não quer você no portão de casa, a avó não quer que você chegue perto do portão da escola, você toma cuidado com pessoas que você se aproxima de você, que for estranho. Somente eu e o pai Hernani vai pegar você. Ninguém vai se aproximar de você. Daí ele virou para mim e falou, por quê? Eu falei, o seu pai de sangue, que é como ele chama, eu falei, saiu da cadeia. Ai, que medo disso. E ele pode vir atrás de você. Bom, mas peraí, vamos por partes aqui. Passarelli, se ele fizesse isso, para ele ia ser péssimo, ele não pode ir atrás da criança. Ele cometeria mais um crime. Ele não pode ir atrás da Mais criança. um a mais, um a menos. Pois é, mas nesse país que não tem lei mesmo, né? O que acontece... O meu receio é esse, ele vir atrás. A senhora tem a acabar guarda... o serviço que lá atrás não, para ele não com terminou. isso, pelo amor de Deus, Mas pegar uma criança. é verdade. O que é que ele quer com essa criança? Que ele nunca quis na vida. Ele rejeita. Que a mãe disse que tentou abortar, inclusive. Ele tentou abortar, ele tentou matar ele. O meu neto, quando a Elisa foi para o sacrifício, foi para o matadouro, que foi com o filho no braço, o que aconteceu? A mão de Deus ali pesou, não fizeram ele. Mas por quê? Não foi porque... Ele não mandou. Porque ele protegeu, porque Daiane protegeu. Porque simplesmente o combinado era um valor e foi entregue a metade só. Não. Então ele só fez a metade do serviço. Não. Porque a troco do que ele deixaria o menino vivo? É? Não.
E daí, ó, saiu... Ele não ia cuidar da criança, você ele sabe não ia aonde cuidar. que o Bruninho... Quando a Daiane fala que ela protegeu o Bruninho, sabe qual a forma? O Bruninho foi largado numa favela. Meu neto foi encontrado 3 dias, sujo e com fome. Está dentro dos autos, está dentro do processo. Quer dizer, essa era a proteção, era a maneira. Eles deixaram meu neto lá para morrer de inanição. Porque meu neto já estava faminto e sujo. Uma roupa, a mesma roupa, 3 dias sem trocar de uma criança. Sem trocar a fralda, nada. Sujo. E tem um Daí veio detalhe. dizer que eles estavam protegendo meu neto. Meu neto, de qualquer forma, se a polícia não tivesse encontrado meu neto estaria morto, sim. Estava com quantos meses? 4? Ele estava com 4 meses. E ele não foi morto porque o policial que matou a Elisa não mata a criança. Havia uma outra pessoa contratada que nunca foi presa. Ah, tem isso? A pessoa mata... Isso. Tem bandidos que têm princípio, só mata ou homem, ou mulher, ou adulto. Esse não matava a criança. E em função da forma como o Bruninho ficou, ele chorava muito. E Tadinho. como era uma notícia pública, os vizinhos ouviram e ligaram para a polícia. Ele foi salvo por isso, porque senão ele com certeza seria morto. E é indignante. Eu já perguntei, já gravei, já perguntei assim, o que mesmo o Bruno pretende dizer ao filho dele? Assim, oi, eu sou o papai, gente. Olha, eu quero lhe dizer que eu matei sua mãe por sua causa. Tentei lhe matar e não consegui, Ai, que horror. mas sim, mas é a realidade, nua e crua. Agora pensa uma coisa. O meu neto, quando souber isso, que ele matou a mãe, porque o pai rejeitava ele, Ai, como é que coitada vai dessa ficar criança. a cabeça do meu neto? Não, gente. e aí nós temos que deixar para que a Ele- justiça seja feita sem a legalidade. Qualquer psicólogo de bom senso, Nossa, que dó. qualquer juiz de bom senso e qualquer Que dó. assistente social de bom senso Não, para. vai ter que cuidar disso com muita sabedoria. Não é possível. Não é possível, gente. Não é possível que exponham essa criança a esse tipo de coisa. Não é possível. Não, nesse ponto... Não, porque ele eu- pode vir mais tarde se sentir culpada pela morte da mãe. Ele vai Sim. sentir. Não, gente, não é possível. Porque geralmente o que acontece nos estupros de muitas mulheres? As mulheres se sentem culpadas. culpadas Porque tava pelo com roupa próprio curta, estupro. né? E você acha que não pode acontecer isso com o meu neto? Não, não vai acontecer. A senhora vai trabalhar muito bem a cabeça do seu neto, dar muito amor. Eu tenho Vai dado dar muito certo. amor, eu tenho dado o E máximo a senhora de mim. tem preservado, ele não assiste televisão. Não. A senhora está fazendo o melhor que a senhora pode, eu tenho certeza. E a vida da senhora também, né? Porque todo o amor foi depositado. Eu, quando estou enfraquecida, é nele que eu busco as minhas forças. Claro. Um abraço, ele, sabe, sentir ele comigo. Claro, claro. E não foi verdade que ele lembrou o aniversário da mãe? Como é que foi isso? Dia 20, ele faz aniversário dia 10 de fevereiro, e ela dia 22. Levei ele para a escola, e na volta da escola, ele vindo, conversando, e falou, mãe, a senhora esqueceu o aniversário da minha mãe Elisa hoje. E eu falei, eu não esqueci, meu filho. Eu sei que é aniversário da sua mãe, mas eu não queria tocar nessa ferida. Eu sei que dói em você, dói em mim também. Ai, que dó. Ah. E ele é bonito que nem a sua filha? Ele é lindo. A senhora vê a sua filha? Carinhoso. Ele tem uma espontaneidade muito grande, que nem a mãe. Sorriso. Ele é de amizade fácil. Os amiguinhos dele, ele se dá muito bem com todos os amiguinhos, amiguinhas. A senhora da pensou em escola. mudar o nome dele quando ele veio para a senhora? Não. Esse foi o nome que ela deu para ele, e é o nome que eu vou conservar. Se um dia ele quiser mudar, vai ser por ele. Quando ele era pequeno, ela podia ter pedido para mudar, quando ele era bebezinho? Poderia. Poderia por conta do constrangimento. Eu não sei como é que ficou a certidão de nascimento dele, por enquanto, só em nome da mãe. Porque Não. foi feito o reconhecimento. Não.
Nome do pai. Já. Ele tá registrado como Bruno Samúdio de Souza. Mãe, Elisa Silva Samúdio. Pai, Bruno Fernandes das Dores de Souza. Por que quem que pediu o primeiro DNA? Foi ela que não? Foi ela que pediu. Foi ela que pediu. Ela estava na justiça desde os 3 meses. Ela pedia esse exame de DNA. Chegou a ser feito? Não. Não chegou feito. O exame de DNA não foi feito? Não, porque ele reconheceu em juízo que o filho era dele. E aí, a partir daí, durante o julgamento e com reconhecimento, foi feita a certidão de nascimento. Ele parece com o pai? Ele lembra o pai? Tem um biotipo do pai. Ele é alto. Ele está com Grande. 1,34 m de altura. Ele bate no meu ombro. Ele é grande. Ele é grande. Tem 7 anos agora? Tem 7 anos agora. Mas a senhora tem a guarda Tem a guarda definitiva. Não. Ela tem a guarda definitiva, Certo, então isso mas dá uma garantia, né? Isso é uma garantia, mas eu Tá, mas é uma garantia. eu adotaria ele como meu filho. Como assim? Adotaria. Ela pode fazer um processo de adoção e adotar. Você pretende fazer isso? Adotar? Se for esse o meio para evitar dele se aproximar do meu neto, com certeza. A senhora vai fazer tudo. Eu vou fazer de tudo. Vou mover mundos e fundos. Nada impede que a senhora adote juntamente com o seu marido. Até e se porque, tornem os pais. vamos falar a verdade, o Bruno hoje está solto. Ele está casado. Vamos fazer um outro lado aqui. Eu vou fazer um outro lado da moeda. Deixa a criança em paz, vai viver a vida, está solto, está casado. Ele tem que, né, vai, já que já Tá conseguiu, contratado, né? Está com trabalho, já conseguiu o que quer, que ele viva a vida dele e não perturbe mais, não é? Deixa, ele pode fazer outro filho. Ele tem outros filhos, né? Então, pronto. E aí, né, fica ali. Já... Ele tem outros filhos, mas ele vai bater em cima desse. Mas isto Porque é o ele que, quer, porque é o ele que quer, ela porque ele falou. quer, ele quer mostrar para a sociedade que ele está arrependido, que ele é um bom moço, que ele quer reconstituir a vida dele do lado do filho, Mas que ele Mas ele foi condenado. O fato Não, é e que ele pode voltar para a cadeia a qualquer momento. E eu Sim. espero que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais faça, de fato, a justiça. Ele não assumiu o crime, né? Assumiu. Ele assumiu o crime. Eu acredito que sim, assumiu. Tanto que ele teve a pena reduzida por Ele isso. assumiu o crime. Ele Confessou. assumiu para ter a pena reduzida. Ele assumiu. Ele disse que ele foi o mandante. Sim, inclusive na reportagem, que ele, na entrevista que ele dá, ele conta o detalhe, inclusive. Sim, ele conta que ele estava bebendo com os amigos na beira da piscina, quando o Macarrão sai com este menor, que é o primo dele, com a Elisa e com o Bruninho. E quando eles voltam, o Macarrão diz assim, esse problema já foi. Aí ele olhou e aí o menino disse, ela já era. Não. Eu tinha certeza que eles tinham matado ela. E por que você não chamou a polícia? Ah, por amizade, não sei o quê. Porque tem um dado que, assim, eu como psicóloga, né, tenho muito claro. Qual é o risco para o Bruninho e para a dona Sônia? Tanto que foi o maior trabalho ontem, né? A advogada dona Sônia estava muito preocupada. A gente chegou a dispensar o hotel, né, aqui da TV. A gente vai ficar num local não conhecido. O Bruno é o tipo de pessoa, ele está fazendo tipinho agora, porque, veja, naquela entrevista ele diz claro, não me arrependo de nada do que fiz, é aprendizado. O resto que ele diz, que quer se aproximar do filho, aparecer com Bíblia, é só cena. Mas ele odeia a dona Sônia. Quem destruiu a vida dele, para ele, foi a dona Sônia. Foi a insistência dela em defender o filho. Foi a minha o neto. insistência que fez com que ele fosse parar na cadeia, fosse julgado e Como condenado. assim? Não foi a justiça, não foi a senhora? Não. Ué, mas se eu não tivesse entrado... Bom, mas eu acho que o Ministério Público teria entrado. Não, ele, de qualquer forma, ele Claro. seria... O conjunto de provas era muito claro. Não. E aquela confissão existente Tem nada a ver do com você, menor, imagina. Mas na Isso cabeça não. dele tem. Tem. Não, mas não tem. O Ministério Público teria isso feito. não. Isso eu acredito que não. O que talvez ele queira fazer aí é uma queda de braço em relação à criança. Pra quê? Porque ele é o goleiro Porque Bruno, né, é a forma de me ferir diretamente, não é a de me senhora, atacar. não. É a personalidade doentia dele. Não é a senhora, Mas não. veja, Não é a senhora.
É a forma que ele vê o mundo, totalmente distorcida. E que, infelizmente, a justiça ainda não se tocou disso. Tá. Mas aí, Luciana, eu queria desmentir um fato, já que a dona Sônia não disse, que está muito postado o tempo todo como argumento na internet. E a fala do Bruno deixa claro. Também foi dito ao Bruno, perguntado a ele se ele sabia, que era a dona Sônia que estava criando o neto. E ele não titubeou em responder que ele esperava que ela fosse melhor mãe para o Bruninho do que foi para Elisa. Para ver como ele tem ódio da dona Sônia. E aí rola na internet que dona Sônia abandonou a Elisa desde criança. Isso é mentira, gente. Não é verdadeiro. Né? Porque diz assim, 16 anos ela não criou a filha. Há toda uma... Tanto que a menina fala que está preservando a família, né? Ela fala na Sônia Abrão que ela preserva a família, né? Então, a Elisa foi morar com o pai dela, que ela voltou para Foz do Iguaçu aos 16 anos. Ela morava, ela estudava em Campo Grande. Em momento algum ela fala mal. Ela estudava no Hércules Maimone, ela estudou no colégio. Bom, o advogado do Bruno, Lúcio Adolfo, garante que seu cliente não será detido novamente. Vamos acompanhar. Mas dificilmente pode se voltar atrás, depois de colocar em liberdade de um rapaz que é primário, né, bons antecedentes, com trabalho lícito, extremamente visível. Se ele estiver num barzinho à noite, o Brasil inteiro vai ver em 2 segundos. Bom, eu vou pedir licença aqui para um caso extremamente sensível, mas eu vou aproveitar e ter que dar esse recado. Eu vou dar um recado de saúde, gente. Eu vou te falar de uma promoção que é imperdível, o Legítimo Ômega 3, que faz bem para a saúde, o Sidney Oliveira Ômega 3, em edição limitada por apenas R$ 3,99. É isso mesmo. Ômega 3, que é bom para a saúde, auxiliar da memória e do coração, mais conhecido pelos brasileiros. E certo da qualidade de seus produtos, Sidney Oliveira lança para você essa aqui, uma embalagem promocional com 10 cápsulas. Preço final, R$ 3,99. Está aqui, ó, para todo mundo ver. Essa aqui é uma oportunidade única para você conhecer o Legítimo Ômega 3, Sidney Oliveira. Muitas pessoas associam preço à qualidade. A missão da marca Sidney Oliveira é prover acesso à saúde e à suplementação para todos e, com isso, oferecer produtos de qualidade a preços baixos. A linha Sidney Oliveira é produzida com matéria-prima de alta qualidade do maior laboratório de cápsulas do Brasil, aprovado pela Anvisa e certificado por órgãos nacionais e internacionais de qualidade. O ômega 3 ajuda a proteger a saúde cardiovascular, auxilia no controle da pressão arterial, na circulação, reduz os níveis de colesterol e ainda contribui para a sua memória. Então faz isso, peça hoje mesmo a edição limitada do Legítimo Ômega 3 Sidney Oliveira por apenas R$ 3,99. Você encontra com exclusividade no site ultrafarma.com ou através do Televendas 24 horas. 0 Operadora 11 5591 1466. Faça o seu pedido de qualquer lugar do Brasil. Você recebe direto na sua casa, edição limitada do Legítimo Ômega 3 por apenas R$ 3,99. É para você conhecer e sentir a diferença. Por tempo limitado. Está aqui, ó, experimente. Eu pedi licença aqui, um caso extremamente sensível. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou para os comerciais e quando eu voltar, eu volto a falar com a dona Sônia. Com licença, eu já volto. Super Pop. Oferecimento. Linha Sidney Oliveira. Seja sempre o seu melhor, até quando você não precisa. Ultrafarma.com.